o Claude Monet. O Claude Monet, né? Então vamos ver aqui. A gente tem a ver, vamos dizer, com realismo, porque é um tema bem comum do cotidiano banal, né? É uma gare, né? Uma estação de trem, mas é tudo uma mancha. A gente percebe as figuras, o poste, que é a locomotiva, né? De vez tem pessoas, mas é tudo como manchas, né? Sombras, espectros, tem arquitetura, mas tem todo um ambiente cheio de fumaça. Aqui, né, temos de novo o trem, né, tem a paisagem, né, o desenho, a perspectiva, né, mas cadê os detalhes? Cadê as coisas? Cadê o trem? Né? O trem é uma massa que tem uma luz aqui que solta uma fumaça, né, fumaça amada. A gente olhando, e principalmente assim pequeno, a gente tem a paisagem. Né? A paisagem assim no momento, no instante. Né? Mas isso, para a época, isso vai causar um estranhamento muito grande. Parece estar borrado, não está bem feito. Cadê aqui o trem? Cadê a janelinha do trem? Cadê os detalhes? Né? Cadê aqui as coisas? Cadê a figura? Né? Você vai lá no realismo, né? No neoclassicismo, no romantismo, em tudo tem, as coisas estão, mesmo quando tem as pinceladas de manchas, né? Aqui, se a gente aumentar, aproximar, né? Você não reconhece mais nada, você só tem manchas, né? Por exemplo, aqui. Mas no conjunto, a partir de uma certa distância, a gente vê, né, uma cena vista de uma janela, uma cena vista do alto de uma rua num dia de uma parada. Né? Com o movimento das bandeiras, o povo. Né? Então, é uma outra forma de aprender e de utilizar a cor, a tinta. Né? A cor, que isso é possível pintando ao ar livre. Isso é um lado do impressionismo. Né? Isso de pintar ao ar livre no momento que já existe a fotografia. A fotografia já tem umas 2 décadas ou 3 décadas, então as máquinas foram aperfeiçoadas, e a fotografia é originariamente a máquina de desenho. Aquilo que o desenhista fazia observando, a máquina faz automaticamente, graças, né, porque capta a luz por uma câmera escura, lá dentro de uma película, né? Processo químico, a luz cria manchas, aquelas manchas, mas a fotografia, né? Por um lado, ela vai começar a tomar de forma mais barata, mais rápida, mais produtiva, né? Ocupar muitas funções que eram dos pintores, inclusive o retrato, né? Aliás, antigamente a gente nem chamava de fotografia, de fazer uma foto, não, fazer um retrato. Vai tirar um retrato? Tira um retrato, né? E foto era uma coisa ainda quando era estudante, foto era uma coisa cara, né? A gente já comprava um filme com 24 poses e fazia a maior economia. Para fazer uma foto, né? Filme preto e branco, depois ver o filme colorido. E, inclusive, a primeira exposição dos impressionistas foi no estúdio de um fotógrafo, Nadar. O fotógrafo se tornou célebre lá em Paris. Né? Mas isso daqui jamais passaria na academia. Né? O Monet expôs na academia, no salão. É um cara que, no final foi muito bem sucedido no final da vida. E também, lá no começo do século XX, final do século XIX, o impressionismo vai ser absorvido também pela academia, porque o desenho é o mesmo desenho clássico.
esse mesmo desenho 3D, baseado na perspectiva, na observação, né? Só um artista impressionista, que é o Cézanne, é que vai questionar a questão do desenho, vai criar umas soluções, né, que depois vão ter uma importância enorme, porque vai estar na origem do cubismo. O cubismo, já é no século XX, o cubismo é que realmente vai romper com o desenho 3D e criar as bases para o que é o desenho 4D. Né? Mas aqui a gente tem essa revolução na pintura, né? Por exemplo, isso daqui, para a sua época, é uma coisa absolutamente chocante. Isso daí é o Parlamento de Londres, né? Uma obra da arte romântica, da arquitetura romântica, né? E aí todos os detalhes e tal, né? Dá para você ver, mas graças a isso, né? Essas pinceladas soltas, isso feito diretamente e essa intenção do artista passar aquilo que ele está vendo, sentindo na natureza, que é o momento de mudança da luz, do sol, né? Está presente de forma magnífica. Né? Aqui, né, se você olhar de perto, as manchas, as figuras, mas, né, de uma determinada distância, a gente vê a moça aí no vento, né, o vento batendo, ou seja, essa coisa do tempo, essa dimensão temporal, que na paisagem é fundamental. Se você observar a paisagem, né, a paisagem ela muda constantemente à medida que a luz está pintando. Isso fica claro para quem está pintando ao ar livre. Né? Então, isso vai ser a grande novidade, mas a outra novidade que eu vou voltar atrás, nós vamos ver, que vai ser essa liberdade já conquistada pelos realistas, né, de encontrar o tema, de encontrar o cotidiano, isso vai mais fundo ainda, e vai gerar polêmicas, escândalos. Né? Aqui o Monet, nesse interesse de estudar a luz, a variação da luz, ele criou um barco-ateliê, ele morava dentro do barco, né? E depois, já na velhice, ele tinha recursos para isso, ele construiu uma casa especial, cheio de lagos e pontes, onde ele criava plantas aquáticas, flores aquáticas, ninféias, né? E criou toda uma série. Ele viveu até eu acho, a década de 20 do século passado, né? São umas telas grandes, é impressionante como, de certa forma, já antecipa a arte abstrata da década de 50. Né? Essa dimensão temporal, né? Que a observação da paisagem, das alterações, da cor, da luz na paisagem, conforme o tempo, a estação, isso vai levar também a uma coisa que depois vai se tornar uma regra geral, né? Que é a criação de séries de pinturas que estão relacionadas na forma, no tema, porque até então, né, é um quadro, outro quadro, outro quadro. Né? O pensamento, a ideia, a proposição, né? A obra é o quadro em si, fechou, acabou. Aí tem outro quadro e os artistas trabalhavam assim, em função de encomenda, as coisas funcionam assim bem. Isso vai ser alterado, aqui começa, por exemplo, isso daqui é uma série, isso daqui é um monte de feno, né? Na Europa, onde tem as 4 estações, o inverno, tudo, então o feno, que é a alimentação para o gado, né? Isso é cortado, e aí cria esses montes, é guardado. E, evidentemente, a cor, a aparência, se altera conforme as estações. Então, ele voltou ao mesmo lugar e fez para as 4 estações, para cada estação tem a mesma,
digamos, pintura, é o mesmo visual, a cor completamente diferente, porque é outra estação, é outra luz, é outra cor. Né? E reparem, aqui estão as casinhas, né? Aqui está um monte de feno. Hoje essas obras estão espalhadas, mas houve, alguns anos atrás, há poucos anos atrás, uma grande exposição em Paris, onde estavam juntos os conjuntos. Né? Então, é uma série. Na verdade, essa obra são 4 obras, são 4 pinturas que constituem a obra. Né? Isso daqui é as ninféas que eu falei, tem toda uma série enorme, né? É uma coisa quase abstrata, né? O tema, né? O tema aí é a água, a fluidez, né? A planta, né? A cor. Né? Vou voltar aqui, então, para outro impressionista. Isso é só, vamos dizer, uma introduçãozinha. Vocês conheceram a obra do Monet, enorme, é fantástica. Né? E hoje isso está acessível, graças à internet. Né? Quando vocês puderem, forem a Paris ou Nova York, outros museus, assim, né? Ou mesmo a São Paulo, em São Paulo, no MASP tem um Monet, ou 2, não sei, né? Mas tem uma coleção. Mas então vamos aqui, o senhor Manet, tem o Monet e o Manet. O Manet não é de pintar fora, não, pintar ao ar livre. Apesar desse quadro aqui, que é muito famoso, um dos quadros mais famosos que tem, esse quadro provocou um escândalo. O Manet conseguiu colocar esse quadro no salão. Ele não fez estudo na academia. Aliás, o Manet esteve no Rio de Janeiro, no século XX, antes dele se tornar pintor. Né? A família dele queria que ele fosse para a Marinha, ele não queria, a família não queria que ele fosse pintor. O pai dele era um magistrado, assim, tipo da alta corte jurídica, né? Como se fosse assim, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, você imagina a família do cara. E a família não queria que ele fosse pintor, né? Então, antes disso, ele fez uma viagem para se decidir. Acabou sendo pintor, vencendo. E esse quadro vai provocar um escândalo. Vamos ver por quê. Em primeiro lugar, vamos prestar atenção que isso daqui é um quadro feito um modelo acadêmico, clássico, e, aliás, é inspirado realmente num quadro de Rafael, do Renascimento. E o que a gente tem aqui? Temos 2 rapazes, que um é o irmão e o outro é o cunhado dele. Né? Paris já é uma metrópole, mas ainda é, vamos dizer, aquela metrópole do século XIX, né? Ainda não são, né, Paris de milhões de pessoas. A alta sociedade, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem, ainda a comunicação é do boca a boca, né? Já tem a imprensa, os jornais, as revistas, né, e tal. Todo mundo sabe. E aqui é uma moça que vai posar para ele, que morava na casa dele. E essa moça aí, ela ficou grávida, quem assumiu foi o Manet. Mas se dizia que o filho não era do Manet, não. Era do pai do Manet. Então, tem E é uma moça conhecida. Ela vai aparecer também no outro quadro que causou maior escândalo ainda, que foi aqui a Olímpia, né? Que é também um quadro inspirado num quadro classicíssimo, que é a Vênus de Urbino, vocês podem ver a Vênus de Urbino de Tiziano. É uma Vênus maravilhosa, né? Mas é uma Vênus assim, que tem lá... Tem essa mesma composição, até as cores, só que aí lá no fundo tem uma empregada, uma criada, num baú tirando a roupa, e ela está deitada, olhando sorridente, linda, né? Então tem como que uma paródia em que tem a mesma composição, né? Mas no lugar aqui da Vênus, você tem uma moça,
bonita, que é reconhecida e que ela está com todas, vamos dizer, toda a simbologia da cortesã, quer dizer, né, da amante, da mulher que está recebendo. É porque nessa nova Paris da vida noturna vão surgir algumas mulheres bonitas e de personalidade poderosa que são sustentadas por alguns homens ricos, que o casamento era uma coisa de família, né? Não era casamento por amor, né? Isso é uma novidade do século XIX. Isso vem com a Revolução Industrial, vem essa ideia do amor, né? Já vem um pouco antes, né? Mas vai essa de escolher o casamento, o parceiro, com quem que eu vou para a cama, com quem que eu vou ter filho, né? Isso daí é uma coisa que vai tomar forma a partir do século XIX, com a Revolução Industrial, né? Revolução Urbana, o trabalho livre, né? Que é o trabalho de contrato, né? Mas aquele contrato pessoal é o contrato por escrito, né? Com direito, essas coisas todas, né? A vida moderna. Então, aqui a gente tem, ela está de sapatinho, né? Ela está de pulseira, ela tem aqui um negócio no pescoço, né? Uma pedrazinha, ela tem uma flor, está olhando lá, né? E aqui tem a empregada, né? A criada, a época do colonialismo francês, né? É muito significativo aí, que é uma empregada negra, né? Africana, de origem africana, né? Da Martinique, que está trazendo para ela, entregando um buquê de flores que alguém mandou. Né? E tem aqui um gato preto, a coisa do mistério da noite, né? Então, isso, né, vai mexer com a moral, é algo, vamos dizer, que tem um lado, digamos, oculto da sociedade, né, mas que todo mundo fazia a vista grossa, que é dessas amantes, dessas concubinas, dessas mulheres, não é, sustentadas, né? Aqui é toda, vamos dizer, toda uma representação disso que é o piquenique, né? O piquenique que aparece lá também no realismo do Courbet, né? O piquenique que é o programa, né? A moça que está se lavando. Então, com o impressionismo, né? O realismo, veja, as cores já são bem mais claras, né? O realismo vai dando um passo no sentido do envolvimento subjetivo do artista. As imagens do artista vão mostrar não mais aquilo que ele vê, o mundo, ele não está mais representando, ele vai mostrar a sua própria vida, né? O seu cotidiano. E aí vão ser cenas, né? Isso já é um novo mundo cultural, um novo mundo social urbano, né? Uma coisa que hoje é muito comum, mas isso na época é extraordinária, que é o surgimento do bar, do café, para tomar o sorvete, né? Então, a moça lá no café tomando sorvete. Isso é uma coisa hoje em dia absolutamente comum, né? Mas isso é uma grande novidade que veio com a reforma urbana, né? Esses cafés, os restaurantes, que o modelo foi Paris, daí vai se difundindo, né? Antes é a taberna, que é outra coisa, né? Era outra coisa bem diferente. Né? Então, é esse novo mundo da sociabilidade, né? Aqui a paquera, né? O garçom lá que deu uma parada, estou observando, né? Os parques que vão ser pontos de encontro social, de famílias, de pessoas, de grupos, né? De paquera, o passeio no fim de semana, no domingo, no dia de festa, né? No feriado, né? O parque, porque aí a cidade
com Paris vai surgir não é só o jardim do palácio, né? Vai surgir o parque. O parque da cidade, os parques, né? Berlim, que vai ser reformada lá pelo Frederico, né? Vai ter parques. Berlim tem muitos, muitos parques, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um dos parques modernos mais incríveis, né? Que é o Parque do Flamengo. Então, isso é uma nova urbanidade com uma nova sociabilidade, né? Então, já vimos aqui o Monet, vamos aqui outros impressionistas, ainda 38, aqui o Renoir, né? Aqui um autorretrato do Renoir, essa vida social, os bailes, né? Os bailes ao ar livre, veja aqui a iluminação, né? Isso daqui à noite, a iluminação é a gás, depois vai ser iluminação elétrica, né? Então, o impressionismo é uma arte de jovens, né? E jovens comprometidos com o seu tempo e olhando daí para frente, né? E vão ser sucedidos pelos pós-impressionistas. E isso num tempo que a nova ciência, baseada na observação, né, na experimentação, a nova física, a nova química, né, o desenvolvimento da mecânica, a biologia, as explorações, as viagens exploratórias, que aí vão dar a origem à etnografia, que depois vira etnologia, né? Daí vem a antropologia, a sociologia, até, né, a teoria mais revolucionária e mais importante que vai acontecer no século XIX, que vai ser a teoria da evolução do Darwin, né? Ou seja, vai ser a constatação que os seres que existem agora não existiram sempre. Tem uma história que eram antes, as coisas, né? As gerações foram modificando, há uma seleção natural, né? Em que hoje nós sabemos que nós influímos muito nessa seleção, né? Hoje, com o poder adquirido pela humanidade. Isso foi porque essa nova ciência, e tem muito a ver com a imagem, essa imagem capaz de ser informação confiável, né? Que vai ser a paleontologia, o estudo dos fósseis, a arqueologia, né? A própria etnografia, a antropologia, a geologia, então, os conhecimentos, as informações, as imagens, né? Surgem os museus de história natural, né? Então, lá em meados do século XIX, que é quando o tempo dessa reforma de Paris, que está surgindo essa nova vida urbana, essa nova sociabilidade, né? A nova vida burguesa, que é a vida da cidade, né? A vida urbana, bem diferente da vida rural, da vida dos camponeses, né? Essa diferença entre a vida do interior, rural, né? Agrícola, pastoreia, e a vida urbana, isso vai ser uma grande diferença no século XIX até o século XX. Né? Em alguns países, principalmente na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, essas diferenças praticamente desapareceram. Né? Nos Estados Unidos, em parte. Né? No Brasil, as diferenças ainda são muito grandes. Né? Diferenças entre a vida metropolitana, urbana, e a vida rural. Aqui é o Renoir, né? A exceção assim, do Manet, né? A pincelada solta é uma das características. Né? Isso daqui é bem, né, a coisa da modernidade, o casal dançando, o homem dançando com a mulher, né?
conquistando, é o amor, é o namoro, é a transação, né? Isso não havia antes. Aqui um retrato sob encomenda, evidentemente, aqui de uma senhora, já mora num apartamento, né? E aqui eu acho que são os filhos, né? Parecem meninas, mas eles, no século XIX, os meninos e as meninas vestidos do mesmo jeito até uma certa idade. Eu acho que até os 10 anos, mais ou menos, era tudo vestido do mesmo jeito. Aqui a menina em azul, né? Com né, esse predomínio da cor, né? Essa experiência da cor, e que já segue, né? Tem o desenho, eles todos dominam o desenho, né? Mas a pintura ela vai se concentrar, né? Em passar essa percepção do tempo através da luminosidade, das variações de luz, né? dessa pincelada solta, né? Dessas coisas indefinidas. Aqui um outro Degas. O Degas E uma coisa, né? Hoje nós estamos muito habituados a isso, mas essas imagens, para o público da época, essas imagens eram estranhas, algumas eram chocantes, né? E o impressionismo, então, ele, além dessa coisa da luz, da cor, né? Da pincelada solta, ele vai trazer também, né? Vai aprofundar o realismo nisso no cotidiano do artista, né? A subjetividade do artista vai ganhando cada vez mais. Então, aqui, de certa forma, eles estão registrando, né? Fora assim, um caso como uma encomenda, né? O seu cotidiano, né? Um cotidiano que eles louvam, né? Então, o Degas era um cara rico que frequentava os teatros, tinha grana para viajar, mas foi um artista sério mesmo, escultor, né? Inclusive ajudou outros artistas impressionistas adquirindo obras deles, né? E os temas dele é muito a vida noturna, né? A vida da cantora de cabaré, do balé na ópera, né? E isso, né? Que é uma experiência pessoal, é como ele tivesse o teatro, tinha como tem aqui o Teatro Municipal, né? Tem um fosso para a orquestra. E embaixo do palco, né? Que a música não tinha isso. A reprodução do som, né? Elétrica, isso daí é a música. Então, a gente tem em alguns casos, ele podia usar a fotografia, né? Ou sentar na observação, né? Mas então também essa escolha do ângulo, né? Que é colocar o espectador na posição do artista, né? O que o artista viu, sentiu daquele ponto, naquele momento, né? Aqui é a nova realidade urbana, isso daí é o bar, o café noturno, né? Aqui já é o absinto. O absinto e o ópio são duas drogas que chegam nessa época, né? O ópio vem lá da China, nas capitais europeias havia casa de ópio, e o absinto é uma bebida alcoólica com alto grau de álcool, né? Hoje voltou, depois foi proibido, hoje parece que voltou a ser liberado em alguns lugares, parece que em Portugal é liberado de novo, né? Então, aqui o boêmio, porque essa nova Paris vai dar origem também à boêmia, né? A boemia.
o espetáculo de circo, né? A costureira, a chapeleira, né? com esse novo público, né? dos apartamentos, dos boulevards, da loja, vai se desenvolver todo um comércio em função desse público, né? Dos homens, das mulheres, né? roupas. E aí a gente ainda tem o predomínio da roupa feita artesanalmente, do chapéu, né? Mas isso é também a criação de um mercado, das chapeleiras, né? Um mercado e de um comportamento moral e sexual diferente, né? De liberdade, principalmente das mulheres. Então, essas moças que vinham lá do interior, né? E que trabalhavam, elas tinham a independência, elas ganhavam dinheiro, né? Então, elas não dependem mais inteiramente do homem, né? Elas podem sustentar, e se tem filho, sustenta o filho, né? Então, começa toda uma liberdade sexual que antes não poderia nem ser imaginada, né? E que hoje, vamos dizer, já se tornou, nos países mais desenvolvidos, mais avançados, onde a urbanização, né? Essa liberdade do corpo. Isso daqui é um estudo de desenho, né? Isso é diretamente com modelo vivo, né? Isso daqui é uma mulher que estava lá na banheira dele, né? Aqui ele frequentava muito balé, gostava das bailarinas, né? O Pissarro é um outro, né? Que aí a pincelada do Pissarro é bem solta, né? E mostra bem essa nova realidade de Paris, né? Paris com os barcos a vapor, as chaminés, né? Esse crescimento urbano, já depois da reforma, né? Aqui, lá no fundo, a Ópera Garnier, né? Que é aqui o Boulevard, com os prédios de apartamento, né? Que o outro Boulevard, no outro momento, outra época do ano. Aqui os carros ainda são puxados a cavalo, né? Mas aí você já tem toda essa nova base da cidade moderna, né? Que é os edifícios de apartamento, as lojas embaixo. Isso daqui eu não sei como é que chama o nome dessa construção, mas daqui é para divulgação de cartaz, de jornal, né? Esse crescimento urbano com essa vida noturna, né? Esse novo comércio. Então, a imprensa, a divulgação, o artista gráfico, o cartaz, né? Então, a litografia vai ter uma importância muito grande. Os cartazes eram impressos em litografia, que é a gravura a pedra, né? Então, aqui a gente tem... E vejam as séries, né? O Boulevard, aqui o Boulevard num outro momento, né? De inverno, de frio. E eu vou terminar aqui, e daqui a pouco eu também tenho que terminar, o Cézanne, né? O Cézanne é dos impressionistas que vai se ocupar com a questão do desenho, da forma, não só da cor. Ele é um colorista extraordinário, e devo dizer que para conhecer o Cézanne você tem que ver as obras diretamente. Assim, eu sou... Quando eu conheci, quem me apresentou o Cézanne foi o meu professor orientador lá na Alemanha. E eu conhecendo assim por reproduções, eu não achava nada extraordinário, nada demais, não. Mas depois, à medida que eu fui conhecendo ele em museus e depois estudando, lendo, né, é uma coisa fantástica, extraordinário. E isso depois nós vamos ver porque ele vai inovar sobre certos aspectos do desenho, da construção da forma, né? Principalmente nas paisagens, ou em dois grandes painéis, as banhistas, que vão influenciar, já quando ele morre, com as exposições retrospectivas, que é quando ele vai ser realmente reconhecido, ele vai influenciar os artistas jovens, Picasso e Braque,
que vão criar o cubismo, que aí é a revolução do desenho. Vai criar outro desenho, já é para a realidade 4D, né? Mas então eu vou ter que encerrar por aqui. Eu tenho um compromisso mais tarde, já vai dar 4 horas, tenho que fazer a chamada, tá? E tem um tempinho aí para responder a questões, caso vocês tenham.